Graças e paz, queridos, boa noite. Vocês estão bem? Eu já comecei a ser renovado vindo para cá, assistindo a transmissão. O primeiro louvor eu peguei do carro. Comecei a chorar e tive que tirar inclusive a transmissão, porque senão o Uber não ia entender direito o que estava acontecendo. Talvez ele até tivesse pensado que eu estava recebendo uma má notícia. Mas glória ao Senhor, porque Deus sabe tudo que a gente precisa ouvir, não é verdade? Deus sabe o que você quer ouvir e Deus sabe o que você precisa ouvir. E eu sinto que Deus vai falar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Aleluia. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Aleluia! Em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, sim, elas vêm. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Oh Jesus. Mateus 16, verso 13 em diante está escrito assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Queridos, a palavra que o pastor deu nos avisos, ela vem muito a calhar, né? A gente deu risada quando o pastor falou da questão de Isa e Yuri,
porque eu e Vinícius, nós estávamos ali, a gente nem sabe quem é Isa e Yuri, né? Tipo, eu falei, o que é que o pastor está falando? Aí, brincadeiras à parte, é claro que eu sei quem são. E como de fato as redes sociais, eu não gosto de maldizer a coisa, mas as redes sociais são uma ferramenta poderosa. Ferramentas poderosas, elas são poderosas para o bem, para o mal. Uma arma na mão de um policial bem preparado vai ser uma bênção para a população. Uma arma na mão de um bandido querendo fazer o mal vai ser o mal para a população. Aí talvez alguns se perguntem, Tiago, a arma é de Deus ou do diabo? Não tem isso. É a pessoa que vai manuseá-la, que vai colocar um propósito para aquela ferramenta. Quantos entendem isso aqui? E todo louvor, todas as músicas cantadas, desde a primeira até a última, fechando com eu sou quem tu dizes que eu sou, elas vão convergir nessa palavra, porque aqui em Mateus capítulo 16 há uma cena muito curiosa. Jesus, ele leva os discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe. E esse lugar é bastante icônico. Esse nome já denuncia algumas coisas, mas para quem não sabe, a palavra Cesareia significa que era um lugar que foi dado em homenagem a César. César não era o nome de uma pessoa, César era um título. Como o faraó era um título para o rei do Egito, o César Augusto, o Césares Augustus, era o título para o imperador de Roma. Então, Filipe, o tetrarca, que governava aquela região, pegou aquela parte de uma cidade que chamava Panéias e homenageou o imperador. Virou Cesareia de Filipe, o lugar que Filipe deu em homenagem a César. Mas antes desse nome, como eu citei, o nome dessa cidade, desse lugar, essa região, na verdade, era Panéias. E esse nome tem a ver com um deus grego que ali era cultuado. Ali havia um templo dado ao deus grego chamado Pan, que não por acaso dá origem ao nome pânico, que nós temos hoje como a nomeação de um sentimento, por assim dizer. E eu sempre achei curioso, poxa, como é que tem um deus com o nome Pan, que tem a ver com pânico? Quem é que vai cultuar o deus do pânico? Afinal de contas, as pessoas querem fugir do pânico, concordam comigo? Mas é interessante que, na verdade, aquele templo estava ali, muitas pessoas faziam sacrifícios ao deus Pan, não para sentirem pânico, e sim para que não sentissem. Ou seja, era um sacrifício, uma oferta que na Bíblia nós chamamos de propiciação, uma oferta para aplacar a ira de um Deus. Então todas as vezes que alguém ia para a guerra, ou que alguém ia caçar, ou que alguém ia numa missão que lhe dava medo, essa pessoa fazia um sacrifício ao Deus Pan, para que o Deus Pan não lhe infligisse medo durante a missão. Então Jesus leva esses discípulos para um lugar de medo, e ele faz uma pergunta interessante. Eu gosto de trazer as coisas para os dias atuais, para a gente visualizar melhor. Imagine que Jesus viesse nos dias de hoje, e no Instagram lá, @JesusCristo, Jesus abrisse uma caixinha de perguntas. Na caixinha de perguntas colocasse assim: o que as pessoas têm falado onde você está sobre quem eu sou? E aí os discípulos começam a responder: Jesus, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, uns dizem que você é X, que você é Y, que você é Z. E aí Jesus traz uma pergunta mais direta para os discípulos. Agora não é mais o que as pessoas estão falando, mas é o que você diz que eu sou. Se eu fizer uma pergunta para você sobre quem as pessoas dizem que Deus é, provavelmente você vai me dar uma resposta cultural, porque nós nascemos num país cristão, a maioria de nós somos cristãos, e até o ateu, quando toma um susto, fala está repreendido no Brasil. Mas a segunda pergunta é mais profunda, porque agora Jesus está perguntando: e para você, quem eu sou? E essa pergunta muda absolutamente tudo. Tanto é que na primeira pergunta, vários discípulos dão várias respostas. Tu és João Batista, tu és Elias, tu és Jeremias, você é isso, você é aquilo, você... Mas quando Jesus faz essa pergunta, a impressão que dá no texto é que as pessoas se calam, os discípulos se calam, talvez com medo de errar. E Pedro levanta a sua voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa resposta, ela é tão profunda, que quando Jesus vai elogiar Pedro, Jesus fala assim: Pedro,
olha, parabéns, show de bola, nota 10. Mas para você ter uma resposta dessa, só pode ter sido uma revelação do Pai. Se você abre as redes sociais, se você vê o noticiário, se você minimamente cresceu tendo uma cognição normal do mundo, você tem uma opinião sobre quem é Deus. Dizem por aí que todos nós somos teólogos de uma forma ou de outra, afinal de contas, todos nós estamos de um modo ou de outro conhecendo e pesquisando sobre Deus. E nós temos muitas opiniões sobre quem Deus é. E existem muitas opiniões sobre quem Jesus é. Uma coisa que para alguns é uma curiosidade desconhecida: você sabia que os islâmicos também acreditam em Jesus? Entretanto, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Para alguns, Jesus é um filósofo que inspira amor, perdão e uma convivência pacífica. Para outros, como os islâmicos, por exemplo, e os respeitamos, Jesus é um profeta que tem grande reverência no Corão e no islamismo. E para outros, Jesus é inclusive uma figura mítica. Eu tive uma colega que na época nós estudávamos direito e ela era formada em filosofia na UFBA, e ela não acreditava em Jesus, mas sempre me respeitou muito, a gente conversava muito sobre isso. E teve um dia que ela, depois de descascar Jesus, igreja, religião, falar o que você imaginar e não imaginar contra a minha fé, ela falou assim: mas quer essa coisa? Jesus pelo menos serve para poder ajudar as pessoas. É melhor as pessoas acreditarem nisso aí do que não ter nada para acreditar. Eu dei risada, ela não entendeu, porque de fato, mesmo ela querendo negar, dentro dela ela reconhecia que havia benefícios em crer em Jesus. Se você é médico, enfermeiro, trabalha em área de saúde, você sabe muito bem, na realidade, aquilo que as pesquisas dizem, que as pessoas que têm fé em Deus, de uma forma ou de outra, por assim dizer, elas parecem ter mais tempo de vida e mais força para lutar contra uma enfermidade, contra um quadro ruim. Tem vários médicos que, apesar de não acreditarem em Jesus, até estimulam a fé do paciente, porque eles veem na prática que quando essa fé é colocada para fora, quando essa fé é expressada, de algum modo aquela enfermidade, aquele enfermo, ele encontra mais forças para lidar com a enfermidade. Mas queridos, embora sim eu concorde que Jesus, ele é um grande filósofo, ele é uma grande figura, ele é um grande profeta, ele é um grande ápice cultural, ele é um grande tema, ele é um grande assunto. Jesus é uma das hashtags mais famosas no mundo nas redes sociais. Não para por aí, porque além de tudo isso, a palavra de Deus me revela que ele é o Filho de Deus. Ele é o cumprimento de toda a profecia. Ele é a esperança encarnada. Ele é os pensamentos colocados em matéria. Ele é aquele que nasce, vive, morre numa sexta-feira, ressuscita no domingo, e é por causa disso, não por causa da filosofia dele apenas, não por causa da figura mítica que ele seja, não por causa dele ser uma hashtag conhecida, mas pelo sacrifício dele, nós somos apenas livres do inferno, mas somos livres de nós mesmos. E aí quando Jesus ouve a resposta de Pedro, ele diz: disseste muito bem, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E ele começa a falar algo mais com Pedro. A impressão que eu tenho é que Pedro, ele acessou aqui um nível de revelação, em que ele abriu uma porta, e a conversa entrou por essa porta para o lugar mais profundo. Aí Jesus diz assim: Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, versículo 17, porque não foi carne nem sangue que o revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Preste bastante atenção. Verso 17, Jesus chama Simão de Simão Barjonas, Simão filho de Jonas. Aí no verso 18 ele fala assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns teólogos dizem, e aqui é teologia, não é verdade bíblica, cogitação, possibilidade, de que naquele lugar haviam algumas grutas. Na verdade, a Cesareia de Filipe, se você for lá com a Vamos Viajar, pastor Diogo, esse ano, né? A caravana está aberta. Você vai perceber que lá é na região do Monte Hermon. E o Monte Hermon é bastante interessante, porque é um monte que passou por vários acidentes geográficos. Então
Então é um monte, um acidente geográfico grande que é meio que rachado. Você vê que ele passou por muitas coisas. E essa figura de uma pedra grande rachada é justamente o simbolismo de Cristo, porque Ele é a pedra fundamental, que foi rachada no meio, foi ferida para que você tivesse vida. Aquela região, apesar de ser uma região, que foi consagrada ao Deus Pan, ao Deus do pânico, ao sacrifício, a isso e aquilo outro, é a região onde estão as fontes do Rio Jordão. E dizem que o Rio Jordão, nas suas fontes, ele nasce, e quando ele desce pelas rachaduras do Monte Hermon, ele começa a hidratar as partes baixas da terra. Isso fala de um Deus que desceu lá do alto e veio sangrar aqui nas partes baixas da terra para alcançar a minha e a sua vida. No Salmo 133, versículo 2, diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Versículo 2 diz assim: é como o orvalho do Monte Hermon. Essa expressão, o orvalho do Monte Hermon, era porque quando chegava no inverno, na verdade quando chegava a primavera, passava o inverno, todo aquele gelo ali derretia, e aquele orvalho hidratava a terra de modo a fazer a terra muito fértil para o plantio. Então tem toda uma simbologia acontecendo aqui. Mas Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Note que há um jogo de palavras bastante interessante, porque Pedro em grego é escrito Petrus. É como se Jesus falasse o seguinte: tu és Petrus, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele faz um jogo de palavras. Agora a palavra igreja no grego está escrito eclesia. Eclesia, para você entender o que era, eclesia era uma comissão, onde sempre que um rei conquistava um lugar, um território, ele mandava para aquele lugar a sua eclesia. A eclesia daquele rei tinha o papel de chegar naquele lugar e implantar a cultura do reino. Então ia ter alguém ali que ia influenciar as artes, alguém que ia influenciar a política, alguém que ia influenciar a educação, alguém que ia influenciar o modo econômico da região se mover. Eles eram uma eclesia de um rei. Jesus olha para os discípulos que entendem o significado dessa palavra que eu estou te explicando agora, e eles falam assim: vocês são a minha igreja, vocês são a minha eclesia. Agora é interessante que o literal da palavra eclesia, a transliteração dela, ela é formada de duas palavras. Eclesia é uma junção de ek com kaleo no grego, que significa chamados para fora. Aí dizem alguns teólogos que naquela região haviam várias grutas, e uma das grutas tinha por nome Portas do Inferno. É uma possibilidade. Dizem que Jesus apontou assim para a gruta e falou: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. E essas grutas eram justamente onde os sacrifícios eram feitos, onde os rituais ao Deus Pan eram feitos. E Jesus fala assim: vocês são a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Quando nós olhamos essa figura, porque a gente lê o texto, vai montando o texto dentro da nossa mente, vai montando a cena dentro da nossa mente, a gente pensa: olha, se a porta do inferno não prevalecerá contra nós, então nós vamos invadir o morro, nós vamos entrar pela porta, e ninguém vai segurar a porta do lado de lá. Mas na verdade é o contrário. Jesus está trazendo uma figura onde nós estamos acorrentados atrás das portas do inferno, mas o chamado dele para fora é tão forte que a porta não consegue ceder, ela não consegue suportar. Essa é a eclesia. Esses são os chamados para fora. Agora é interessante que há algo bastante peculiar acontecendo em todo o mundo. Inclusive este algo tem um nome dado lá nos Estados Unidos, porque eu vou lhe explicar nos próximos minutos. Eu não sei quem aqui já ouviu falar da sigla FOMO. Quem já ouviu falar da sigla FOMO? Levanta a mão, só para eu ter uma noção aqui. Algumas poucas pessoas. O que é FOMO? É uma sigla FOMO, que em inglês significa Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. FOMO. Essa expressão Fear of Missing Out, numa tradução em português, é basicamente o medo de ficar de fora. O que é o FOMO na prática, Tiago? FOMO é o seguinte: chegou o carnaval, todo mundo quer ir para o carnaval, você fica na ansiedade de ir também, porque você tem medo de ficar de fora.
Todo mundo está comprando um celular novo, você tem medo de ficar de fora e compra também mesmo sem ter condição. Está todo mundo acreditando numa coisa, você tem medo de ficar de fora. E esse medo de ficar de fora, ele tem várias causas, várias razões. E uma dessas razões é a dificuldade de nós sabermos quem nós somos. A nossa identidade, ela tem vários níveis e várias camadas. E precisaria de uma conferência renovamente para poder falar sobre isso. Mas é interessante, pastor Diogo, que inclusive pastor Jonatas, que faz o Renovamente contigo, ele ensina algo sobre identidade basal e identidade real. A identidade basal, ela tem a ver com a tua genética, com a tua epigenética e com os acontecimentos da sua vida que vão formando ali o teu ser, não é verdade? Essa é a tua identidade basal. Mas existe uma identidade real. Essa identidade real não tem a ver mais com a sua genética humana, mas com a sua genética do novo nascimento em Cristo. Não é mais apenas o que o seu pai ou a sua mãe carnal disseram que você é, mas é o que Deus diz sobre você. E por falar em identidade, a Bíblia traz uma figura muito interessante sobre a casa firmada na areia e a casa firmada na rocha. Agora tem uma pegadinha que muitas vezes não pensamos nesse exemplo. É que se você estivesse lá em Israel, olhando duas casas, uma firmada sobre a areia e outra firmada sobre a rocha, à primeira vista, ambas pareceriam estarem firmadas sobre a areia. Vou dar um exemplo para você. Supondo que, não é o caso, mas supondo que essas duas estruturas aqui, essa ela está solta, posso levantar o que eu quiser. Supondo que, porque essa aqui eu posso levantar quando eu quiser, supondo que essa aqui estivesse soldada na plataforma. Quando você olha daí, você não consegue diferenciar o que está soldado e o que não está. Para você, está tudo solto, está tudo preso. Tem que passar um vento para balançar uma e cair, e passar um vento para mostrar que essa aqui não cai. Porque, embora aos olhos carnais ambas pareçam estar firmadas sobre a areia, uma está firmada sobre a rocha. Agora, que rocha é essa? É a rocha onde você vai cavando, 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 e você passa por várias camadas de areia até encontrar uma rocha. E depois que você cava muito, você encontra a rocha e ali você firma a sua casa sobre a rocha. Isso diz respeito ao nível de identidade que nós temos em Deus, do qual é necessário nós estarmos profundamente enraizados em Deus, porque senão a canção que nós cantamos será uma mera frase motivacional, será uma mera frase poética que entra por um ouvido ou sai pelo outro. Mas quando nós mergulhamos profundamente na palavra, quando nós estamos abertos à palavra de Deus, não apenas no nosso ouvido, mas em nosso coração, mesmo que venham os ventos, as chuvas fortes e as tempestades da vida, você permanece firmado, porque você sabe quem você é. O que as pessoas falam pode mudar. Rede social está aí para isso. Se um jogador joga bem uma partida, ele já é alçado ao posto de melhor do mundo. Se jogar mal a outra partida, ele já é o pior do mundo. As opiniões mudam. Até mesmo a ciência muda. As ideologias mudam. Os tempos mudam. Mas essa palavra aqui, aleluia, ela me diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, mesmo diante de um cenário que muda, a palavra dele permanece a mesma sobre nós. Agora é interessante que esse fomo, esse medo de ficar de fora, faz justamente você estar escravo de uma falsa liberdade. A liberdade do mundo, ela te diz que você vai ser livre para fazer o que quiser. Eu não sei aqui quem foi cristão na adolescência, por assim dizer. Tiago, passei minha adolescência na igreja. Eu acho que quase todo adolescente cristão sempre lidou com essa questão de: tenho vontade de fazer algumas coisas, mas não posso. Porque muitas vezes ele vai crescendo na igreja pelos pais. Ele não teve um encontro com Deus de verdade, mas os pais vão levando, ele tem amigos ali e tal.
Ele começa a lidar com algumas oportunidades, algumas situações, alguns cenários. E aí ele pensa: poxa, queria fazer, mas não posso. Queria fazer, mas não posso. Queria fazer, mas não posso. E se ele não tiver um encontro real com Deus, uma hora ele não consegue resistir. Porque a liberdade do mundo é bastante sedutora. Ela diz: faça o que você quiser. Só que fazendo o que você quiser, você se torna refém dos seus instintos. Quando o mundo diz faça o que você quiser, é colocar você num carro, pisar no acelerador e dizer: você pode virar para qualquer lado, você só não pode tirar o pé do acelerador. Vai chegar uma hora que vai ter uma curva, e você vai querer colocar o pé no freio, mas o teu pé está amarrado ali no pedal do acelerador. Faça o que você quiser. A liberdade do mundo, ela vai te enredando de uma forma tão sedutora. E olha que interessante, você sabia que na neurologia, diz que no seu cérebro, os caminhos neurais dos hábitos e dos vícios são exatamente os mesmos? Se você fizer qual o exame que faz para poder tomografia, não? É esse mesmo? Se estiver errado, a culpa é sua. Se fizer uma tomografia para ver o cérebro de alguém, basicamente um hábito e um vício têm os mesmos caminhos neurais. Tiago, qual a diferença? É que o hábito é construtivo, o vício é destrutivo. O hábito faz você construir um habitat, uma casa. O vício faz você construir um cativeiro. Um hábito é um caminho, um vício é um labirinto. Tem uma história interessante sobre labirinto, e quem conta isso é o Brunão do Morada. O Brunão conta que foi numa cidade cantar, e momentos antes de cantar, o pessoal levou: tem um labirinto aqui na praça, todo mundo gosta, vamos lá levar. E aí quase que eles não conseguem nem cantar naquele dia, porque eles ficaram perdidos no labirinto e não conseguiam sair. E qual era a armadilha do labirinto? Tinha uma entrada, todo labirinto tem uma entrada. E aí lá na frente tinha uma plaquinha assim com o nome saída. Gente, foi coisa assim de quase ter que chamar a polícia para poder, porque a coisa ficou feia, o cara se perdeu lá dentro. Aí quando finalmente o cara saiu pela entrada, ele perguntou: mas e aquela placa de saída lá na frente? Aí o cara que é dono do labirinto, o cara falou: não, ali é só a placa, não tem saída. É só a placa de saída. O mundo, ele te diz: diga sim para tudo o que você quer, e no afã da liberdade você se encontra escravo dos seus próprios vícios. Nós vivemos hoje a ditadura da felicidade. E a ditadura da felicidade gera em nós o medo de ficar de fora. E se eu nunca mais tivesse a oportunidade, e pelo medo de ficar de fora, você falha, e você toma decisões que não deveria tomar, e você se vê escravo dos seus próprios ímpetos, porque em nome da felicidade você pode fazer coisas boas, sim, mas talvez vai chegar um dia que o que vai te dar felicidade é se vingar de alguém. Vai chegar um momento, um dia, em que o que vai te dar felicidade é praticar um ato de violência. Que o que vai te dar felicidade é você romper as alianças que você tem no seu matrimônio, numa aventura amorosa. Então a ditadura da felicidade, ela te enreda nesse labirinto terrível. E quando você vai perceber, aquilo que tem o nome de liberdade, na verdade é uma escravidão moderna. Mas Jesus te dá outra liberdade. Jesus te dá a liberdade de você dizer não. Que liberdade é essa, Tiago? Eu acho interessante que certa vez eu estava conversando com um rapaz que estava num centro de recuperação de drogas, né? E ele era viciado em crack. E ele contando que chegou momentos da vida dele onde, quando ele usava crack, e o crack é uma droga forte, muito forte. Quando ele usava crack, ele sentia o pulmão dele doer por dentro. Quando ele puxava a droga, ele sentia o pulmão dele doer por dentro. Ele sabia que aquilo fazia mal para ele. Aquilo já tinha destruído a vida dele, mas ele não conseguia parar, mesmo querendo. As drogas são um excelente exemplo para isso, mas tem muitas outras coisas que não são drogas químicas, não são drogas como nós costumamos falar aí, mas que têm acorrentado a nossa vida. Jesus nos dá a liberdade de dizer não. Ele nos dá a liberdade de não ir.
ou de não permanecer. Jesus é o único que nos dá a força para obedecer esse chamado de ser chamado para fora. E observe que durante toda a palavra de Deus você vê Jesus chamando pessoas para fora. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro você sai, depois Deus te mostra. Imagine Deus mandar você sair do lugar que você nasceu, cresceu, viveu, conviveu, está acostumado. Mas Tiago, será que Deus mostrou ali uma visão de onde Abraão iria, para onde ele iria? Não, sai da terra, quando você sair, eu te mostro. Eu fico imaginando Abraão conversando com a esposa dele. Olha, a gente vai largar a mão de tudo que a gente tem aqui. Temos que nos desvincular da nossa família e vamos para um lugar. Que lugar? Não sei. Esse homem está ficando doido. Mas é preciso fé para dizer sim a esse chamado para fora. Esse mesmo Abraão, quando ele está na sua tenda, reticente porque já era de idade avançada e ainda não havia tido um filho, ele ouve de novo o chamado de Deus dizendo: Abraão, sai da sua tenda e olha para as estrelas do céu. Quando Deus fala com o povo dele no Egito, Ele está chamando o povo dele para fora. Quando o povo está na Babilônia, Deus também está o chamando para fora. Qual é a prisão em que você está, onde nessa noite você está ouvindo Jesus dizer: venha para fora? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei aqueles que são chamados para fora. O mundo nos escraviza tanto que hoje tem pessoas com medo de ficar de fora. E o Evangelho é justamente um convite para você ficar de fora. Ficar de fora das coisas desse mundo. Ficar de fora dos suas próprias correntes carnais. Ficar de fora de tudo aquilo que é uma mera ilusão. Quando Deus fala com Elias na caverna, Ele diz: sai da caverna, vem para fora. Tem uma história filosófica, me falha agora a memória de quem é. O mito da caverna, como é, rapaz? Quem é o autor, Vini? Você aqui? Quem? Platão, né? O pastor, rapaz, o pastor é filósofo também, que maravilha, hein? Gente, o mundo está completamente tatuado de um chamado. O chamado de Deus para sair para fora. Em João capítulo 11, versículo 25 está escrito assim: eu sou a ressurreição e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquela história de Lázaro, vocês conhecem a história? Jesus recebeu a notícia, ele demorou de atender a notícia, mas é interessante que há um detalhe ali que muitas pessoas se passam no texto. Quando Jesus recebe a notícia, ele fala assim: essa enfermidade é para a glória de Deus. E se você estudar a palavra, você vai ver que neste cenário Jesus já está bastante perseguido, ameaçado de morte, a ponto de que quando Jesus fala assim: olha, nós vamos lá em Betânia, que aconteceu tal coisa, os discípulos falam: Senhor, o pessoal quase que te apedreja, aí você vai para Betânia. Aí Tomé, que é o símbolo de incredulidade, Tomé levanta e fala assim: não, nós vamos lá para morrer com ele. Se for para morrer, eu vou morrer com ele. Jesus chega lá, aí Marta chora, Maria chora: Senhor, se tu estivesses aqui, o Senhor demorou demais. E aí de repente Jesus começa a chorar, se emociona também, porque ele sempre tem empatia. Gente, vou abrir um parênteses para você. Se Deus falar assim: Tiago, você vai para Betânia, que você vai ressuscitar um cara, poxa, na hora eu ligo pro meu designer: prepara um card aí que eu vou lançar na rede social, vamos fazer a live da ressurreição. Fala, galera, estamos aqui ao vivo de Betânia, vai rolar o maior milagre da história. Por que Jesus chorou? Porque Jesus, Ele não te vê como estatística, Ele empatiza com sua dor. Jesus sabia que o milagre estava para acontecer, mas Ele se conecta com a dor. Inclusive, conectar-se com a dor do outro é um passo para se tornar um milagre na vida do outro. Essa sociedade tão insensível, onde ninguém mais pensa em ninguém a não ser em si mesmo, Jesus está chamando você para um nível de sensibilidade. Nessa sociedade do cansaço, onde todos se cansam, mas tentam descansar em coisas vazias,
Alguns tentam descansar na comida e descontam nela. Outros tentam descansar nas redes sociais e descontam nela. Outros tentam descansar em tantas outras coisas. Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse Jesus, quando removem a pedra, ele olha para Lázaro e diz assim: Lázaro, vem para fora. Às vezes, a maior prisão da nossa vida não é aquela que está ao nosso redor, é aquela que está dentro de nós. Mas sabe quando você é chamado para fora? Quando você descobre quem Jesus é. Pedro disse: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: e você é Pedro? Que negócio maluco, né? Você é Jesus, aí você é Pedro. Você é Jesus e você é Pedro. Um negócio, uma coisa louca. E é interessante que o pastor, e aqui eu já vou encerrar, o pastor tem uma pregação aqui, eu não sei o título dela, vocês procurarem no YouTube, mas ele fala como Pedro foi o primeiro Pedro da história. Tinham vários Simãos. Pedro foi o primeiro, tanto que no verso 17 Jesus fala assim: Simão, filho de Jonas, tu és Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está pronto a te dar uma nova identidade agora mesmo. Quantas vezes nós fazemos cálculos com o nosso passado, e os nossos cálculos nunca irão fechar a conta, porque não há dinheiro no nosso bolso que pague a nossa dívida com Deus. Não há contrato de rede social que pague a nossa dívida com Deus. Não há gesto, ação, atitude, nada que pague a nossa dívida com Deus. Nada, 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 nada. O Evangelho significa boas novas, boa notícia. E toda boa notícia, na verdade, a boa notícia do Evangelho, ela começa com a má notícia. Qual é a má notícia? A informação de que você não é capaz de pagar. Já pensou chegar um oficial de justiça na sua casa, diz assim: olha, tem uma dívida para você aqui, infelizmente não tem como você pagar. A boa notícia começa com uma má notícia. Mas não se desespere, porque o Evangelho também diz: existe alguém que já pagou o preço para você. Se coloque de pé nesse lugar. Se o mundo tem infligido para você o medo de ficar de fora, e isso tem consumido tantas coisas dentro de você. Esse livro que eu citei aqui, A Sociedade do Cansaço, por exemplo, é um livro que fala sobre o efeito de uma sociedade que está cada vez mais mergulhada em discurso motivacional. E a alta performance tem sido o ídolo desses tempos. A alta performance tem infligido um nível de cobrança tão grande que nós desperdiçamos a habilidade de desfrutar das coisas, de descansar, de usufruir, de simplesmente estar. A gente está sempre pensando no próximo passo, próximo passo, próximo passo, próximo passo, próximo passo, próximo passo. E Jesus está aí na sua frente te chamando para fora. Eu não sei qual é a corrente que está dentro do seu coração, qual é a prisão que está no seu interior. Você conhece muito melhor do que eu, e Jesus conhece muito melhor do que você. Esse Jesus que o chama para fora hoje, Ele tem liberdade verdadeira para você. Ele tem renovo verdadeiro para você. E não importa o que as pessoas dizem sobre Jesus, porque quando você começa a se relacionar com Jesus, às vezes você vê na igreja o primeiro dia, aí você postou lá, né? Quiro Armação, culto, quarta-feira, 7 vezes, postou no story do Instagram. No outro dia na tua empresa tem alguém, crente, não pode mais isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Começa uma pressão, um negócio muito grande. Isso é o que as pessoas dizem de Jesus. Mas a pergunta de Jesus para você hoje é: o que você diz que eu sou? Quem eu sou para você? E se você entender quem de fato Jesus é, a sua identidade vai ser mudada.
Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Tenha 2 minutos com Deus nessa noite. Refletindo em quem o Senhor tem sido para você de verdade. Digno da minha vida, tu és Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu. Aleluia! Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo, 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 Santo. És incomparável, Tu és inigualável. abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Nós já mundo. vamos encerrar essa noite. Nós já vamos encerrar essa noite. Segura rapidinho, segura. Nós já vamos encerrar essa noite. Mas eu quero te fazer uma pergunta especial. Eu sempre faço isso e sempre é especial. Às vezes você já tem um chamado de Deus no teu coração. A Bíblia fala assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E eu quero te oportunizar nessa noite a chance de você fazer uma aliança com Jesus. Talvez no teu coração você já crê, mas você nunca fez essa decisão pública. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer fazer essa decisão por Jesus e dizer sim para esse chamado para fora nessa noite. Se você estiver aqui, faça um sinal com sua mão. Tem uma pessoa aqui, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém aqui que quer fazer sua decisão? Tem outra pessoa aqui, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém aqui nesse lugar? Tiago, eu entendi que Jesus está me chamando para fora. Eu quero me comprometer com Ele hoje. Não é sobre uma religião. Não é para mudar a tua resposta quando o IBGE bater na sua porta. É para você dizer sim ao chamado do Senhor. Tem mais alguém aqui? Eu já vou encerrar nessa noite. Tem mais alguém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar vocês duas que fizeram esse sinal. Vem aqui à frente para orar por vocês rapidinho. Vem aqui à frente. Eu vou construir, eu vou construir. Confia somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Diga, eu vou construir essa noite, vamos! Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Pastor Diogo, o pastor vai orar por elas.
Eu quero louvar o Senhor por você ter sido o palco dessa ministração de Deus para essa noite. Mas eu te digo algo, não desperdice o que Deus plantou no seu coração nessa noite. Você ainda ouvirá muitas vezes na vida o Senhor te chamando para fora. E sempre que Ele te chamar, vá. Amém? O pastor vai orar por elas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Que palavra boa, que palavra preciosa. Eu estou impressionado, porque quando eu subi aqui, antes, na hora dos avisos, foi exatamente isso que veio ao meu coração. E eu não combinei nada com o Tiago, né? Ele trouxe essa palavra, já tinha preparado essa palavra com esse tema. Então, eu estou convicto de que Deus quer falar isso conosco. De fato, esse fenômeno, né, do fear of missing out, ele toca em todos nós. Todos nós temos medo de ficar de fora. Temos medo de não estar por dentro. Medo de estar perdendo alguma coisa. Nos forçamos às vezes a fazer coisas inúteis, fora do propósito de Deus, para não sentir pertencentes, atualizados, conectados, por dentro das coisas. Tem gente que durante a pregação foi pesquisar quem é Isa. Por fear of missing out, com medo de ficar de fora. Mas hoje a gente está entendendo aqui que uma grande bênção para a gente é ficar de fora de muita coisa. Porque estar de fora de coisas inúteis é sinal de que estamos dentro do que Deus quer para nós. Estamos dentro da boa vontade de Deus para nós. Estamos com a nossa mente, o nosso coração conectados nele. Amém, gente? Toca alguém e diga assim, ó, você vai ficar de fora de muita coisa, viu? Diga ele, ó, graças a Deus. E vai ficar por dentro da vontade de Deus para a sua vida, da direção de Deus. Aleluia, eu estou crendo. Que palavra preciosa é essa hoje? Deus falou conosco aqui. Você crê nisso? Deus falou com você. Mas como eu disse antes, não é só quarta-feira não. Amanhã Ele quer falar com você de novo. Medita na palavra, ora, se dedica. Tem seu tempo com o Senhor. Tem seu tempo todo dia ali de buscar o Senhor, porque Ele vai falar com você. Romanos 8,14. Todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. O Senhor fala, clama a mim, e eu vou te responder, e eu vou te anunciar o que você não sabe. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Busquemos a Ele, porque a gente vai ficar de fora de muita coisa, mas por dentro da vontade dEle para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar por elas, que hoje fazem essa confissão tão especial, e por todos nós que precisamos do Senhor. Amém? Pai querido e amado, aqui estão duas preciosidades, duas irmãs queridas que vieram com coragem, com fé diante da igreja, reconhecer que não podem viver sem Jesus, que confiam em Jesus, que entregam as suas vidas ao Senhor. Nós queremos abençoá-las, Pai, pedir que o Senhor ponha sobre elas o Teu Santo Espírito, encha elas com a Tua presença e as transforme para a Tua glória e para o bem delas, de todos que cercam a vida delas. Nós abençoamos elas em nome de Jesus, para que vivam a experiência mais maravilhosa que existe, de ter comunhão contigo, de caminhar contigo em nome de Jesus. E assim também, Pai, eu oro por mim e por todos que estão aqui. Pai, tira do nosso coração esse medo de ficar de fora. Ah não, Senhor, nos liberta, nos traz para fora de tudo que nos aprisiona, nos acorrenta, nos limita, nos amedronta, nos vicia e nos traz para a verdadeira liberdade. Quer viver a Tua maravilhosa vontade, quer viver na Tua direção, em nome de Jesus. Que todos aqui possam ouvir como Pedro ouviu, são quem o Senhor nos diz que nós somos, que são aquilo que o Senhor projetou para que sejamos, que possamos com liberdade, com fé, com graça, com alegria, com paz,
viver na tua direção, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, comunhão, consolação, direção do Senhor seja comigo, contigo, com as nossas famílias. E vamos ficar de fora de muita coisa, porque somos igreja, chamados para viver de fora de muita coisa, mas dentro do maravilhoso reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma noite maravilhosa de paz, de descanso, de renovo, em nome de Jesus.